Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Mais uma semana aí começando, né, segunda-feira. Glória a Deus. Semana 22, iniciando hoje, dia 1, né, da semana 22. Hoje já é dia 22 de maio. O mês está voando, literalmente, passando muito rápido. E a gente está caminhando aqui na nossa leitura, né? Graças a Deus. Estamos aí já com um terço, mais ou menos, né? Quase a metade, na verdade, porque são 53 semanas, né? O ano. 53 semanas, 52, né? Semanas, acho que é isso. 52 semanas. E nós estamos na semana 22, né? Faltam 30 semanas. Passa muito rápido, né, gente? Se vocês pensarem bem aí, parece que foi ontem que a gente começou, né? Quando chegar na semana 28, 26, né? A gente já tá na metade da nossa leitura, né? Na metade do ano aqui, na leitura bíblica, né? Já lemos tanto, já caminhamos tanto aqui dentro da palavra, né? Vamos continuar então? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e dar continuidade aqui. Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo de comunhão com a palavra, muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas através dessa leitura. Muito obrigado, Pai, pela construção que o Senhor tem feito em nós. E isso, Senhor, é eterno. Isso é para a vida eterna, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo Espírito Santo, que tem nos ajudado nas nossas fraquezas, que tem nos alimentado com essa palavra poderosa, que tem sido nosso consolador todos os dias, que tem nos trazido refrigério na tua presença. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito para nós. Obrigada, Senhor, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Segundo Samuel, gente, capítulo 22 e 23 e Salmo 57, é a nossa leitura de hoje, né? Então começamos aqui com segundo Samuel, capítulo 22, versículo 1, diz assim: Este foi o cântico de louvor ao Senhor, entoado por Davi, depois de ele haver livrado o seu povo das mãos de Saul e de outros inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu salvador. Eu me esconderei em Deus, que é a minha rocha e o meu refúgio. Ele é meu escudo e minha poderosa salvação. Ele é a minha torre alta, meu refúgio e meu salvador, livrando-me dos homens violentos. Invoco o Senhor, que é digno de ser louvado. Ele me livrará de todos os meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, correntes de destruição me encobriram. As cordas da sepultura me amarraram e as ciladas da morte me envolveram. Mas na minha angústia clamei ao Senhor, clamei a Deus, e do seu templo ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se abalaram por causa da sua ira. Das suas narinas saiu fumaça, fogo consumidor e brasas vivas saíram de sua boca. Ele fez baixar os céus e veio à terra. Caminhou sobre nuvens escuras. Ele cavalgou sobre um querubim. Voou sobre as asas do vento. As trevas o cercaram e eram densas as nuvens ao seu redor. Pelo resplendor da sua presença, acenderam-se brasas de fogo. O Senhor trovejou dos céus e o Altíssimo elevou a sua voz. Ele desferiu suas setas e dispersou seus inimigos, e com o clarão dos relâmpagos ele os fez fugir. Pelo sopro de suas narinas apareceu o fundo do mar, e os alicerces da terra ficaram descobertos. Do alto ele estendeu a mão e me amparou, salvou-me das águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, daqueles que me odiavam e que eram muito mais fortes que eu. Eles caíram sobre mim no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me livrou do perigo, pois ele se agradou de mim. O Senhor me recompensou por causa da minha honestidade, de acordo com a pureza das minhas mãos. Guardei os caminhos do Senhor e do meu Deus não me afastei. Das suas leis eu tomei conhecimento e a elas eu prestei obediência. Fui inteiramente irrepreensível e guardei-me do pecado. Por isso, o Senhor me abençoou de acordo com a minha honestidade, de acordo com a pureza do meu coração.
Ele é misericordioso com os misericordiosos e íntegro com os íntegros. Revela a sua pureza aos que são puros, mas ao perverso o Senhor se revela astuto e humilha os orgulhosos. Salva e ampara os humildes sofredores, mas humilha os orgulhosos. O Senhor é a minha luz que acaba com a escuridão da minha vida. Pelo seu poder vencerei exércitos e com meu Deus posso saltar muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor verdadeira. Ele protege todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e minha força. Ele me traz a salvo. Ele torna os meus pés como os pés das cabras dos montes e firma os meus passos sobre as rochas. Ele me dá agilidade na guerra, de modo que os meus braços têm força para vergar um arco de bronze. O Senhor me dá o escudo de sua salvação e a sua bondade me engrandeceu. Alonga os meus passos para que os meus pés não vacilem. Persegui os meus inimigos e os destruí, sem deixar um sequer. Debaixo dos meus pés derrubei todos os meus inimigos, e não puderam levantar-se. Pois o Senhor me deu força na batalha, e poder para derrotar os que contra mim se levantaram. Pôs os meus pés a correr, e destruí todos os que me odiavam. Eles clamaram em vão por auxílio, clamaram ao Senhor, mas ele não atendeu. Então eu os esmaguei e os transformei em pó. Espalhados eles foram, como o pó que se espalha pelas ruas. O Senhor me tem preservado dos rebeldes do meu povo. Ele colocou-me como líder das nações. Até mesmo um povo que eu não conhecia me servirá. Estrangeiros se submetem a mim ao ouvirem a minha voz e ouvirem falar do meu poder. Eles perdem a coragem. Os estrangeiros saem tremendo dos seus esconderijos. O Senhor vive. Abençoada seja a minha rocha. Louvado seja Deus, a rocha da minha salvação. Este é o Deus que se vinga contra os meus inimigos, que sujeita os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus inimigos. O Senhor me engrandeceu e me exaltou sobre os meus adversários. Livrou-me de homens violentos. Graças dou ao Senhor. O seu nome será louvado entre as nações. O Senhor deu vitórias maravilhosas ao seu rei e cobriu de misericórdia o seu escolhido, com Davi e toda a sua casa para sempre. Que cântico, né? Imagine Davi entoando isso em louvor a Deus. E quando a gente fala em louvor, não necessariamente a gente está falando de música, mas a gente está falando de um coração que vai realmente se derramando e falando e engrandecendo ao Senhor e falando das maravilhas de Deus. Ainda que também pode ter acontecido música nesse cântico de Davi, nesse louvor que ele deu a Deus, né? Ainda que possa sim ter havido uma música, né? Instrumentos possam ter sido tocados junto com essa grande exaltação que ele deu a Deus pela grandeza, pela misericórdia, pelas vitórias, porque Deus se fez presente. Mas se vocês se atentarem e guardarem no coração de vocês, eu queria que vocês percebessem que esse texto está muito relacionado com a própria volta de Jesus. A maioria dos versículos, eles estão também escritos de forma escatológica, porque está falando desse retorno, das suas narinas saiu fumaça, as ondas da morte cercaram, ele fala, as trevas o cercaram, ele cavalgou sobre o querubim. Todos esses versículos, eles estão ligados a literalmente a volta do próprio Senhor Jesus no Apocalipse, né? Muitos desses versos, eles estão escritos novamente por João lá, de forma a descrever a volta de Jesus. Então Davi estava descrevendo literalmente a vitória de Cristo sobre a maldade, sobre os seus inimigos, sejam eles espirituais ou homens que decidiram se afastar do Senhor. Capítulo 23, nosso texto de hoje. 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, o homem que foi exaltado, o escolhido do Deus de Jacó. Davi, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por meio de mim, e a sua palavra estava na minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse,
Quem governa o povo com justiça, quem reina com o temor de Deus, é como a luz da manhã, como uma manhã sem nuvens, que faz brotar da terra a grama verde e macia, como o sol que brilha depois de uma chuva. E a minha família foi escolhida. Sim, Deus fez uma aliança comigo, a sua aliança eterna, final e selada. Ele cuidará constantemente da minha segurança e concederá tudo quanto eu desejo. Mas os infiéis serão atirados fora, como espinhos que ferem as mãos que neles tocam. Quem quiser cortá-los precisa proteger-se com uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles devem ser destruídos com fogo. Estes são os nomes dos 3 guerreiros mais importantes de Davi. O primeiro era Josebe Bazebete de Taquemone, chefe de 3 guerreiros principais. Este, uma vez, matou 800 homens com uma lança numa batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros principais que, com Davi, destruiu os filisteus em Pas-damim, depois que o exército de Israel já se havia dispersado. Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que sua mão ficou com cãibra e ele não podia largar a espada. O Senhor lhe deu uma grande vitória naquele dia. O restante do exército não voltou, a não ser na hora de saquear os mortos. Depois de Eleazar, vem Samá, filho de Agé, de Arar, durante um ataque de uma tropa dos filisteus em Lei. Quando todos os homens de Davi fugiram, ele se colocou sozinho num campo de lentilhas e derrotou os filisteus. O Senhor lhe deu uma grande vitória. Perto do início da colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão e os invasores filisteus estavam acampados no vale de Refaim, 3 chefes dos 30 valentes do exército de Israel desceram à caverna para ficar com Davi. Davi estava na fortaleza nessa ocasião e os filisteus na cidade vizinha de Belém. Então Davi disse: estou com tanta sede daquela água pura do poço que fica perto da porta de Belém. Então os 3 homens atravessaram com valentia as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a tomá-la. Em vez disso, despejou a água no chão como oferta ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, eu não posso tomar dessa água. Ela é como o sangue destes homens que arriscaram a sua vida por mim, atravessando as fileiras dos filisteus. Estes foram os feitos desses 3 principais guerreiros. Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o líder dos 30. Certa vez, ele, com a sua lança, matou 300 inimigos. Foi com esse ato que ele ganhou lugar entre os mais valentes de Israel. Ele se tornou o líder dos valentes oficiais do exército, mas não chegou a ser um dos 3 principais guerreiros. Havia também Benaia, filho de Joiada, um heróico soldado de Cabzeel. Benaia matou os 2 maiores heróis de Moabe. Numa ocasião, ele desceu numa cova e, apesar da neve, atacou um leão que ali se encontrava e o matou. Em outra ocasião, com um cajado na mão, matou um guerreiro egípcio de grande estatura, que estava armado com uma lança. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes são alguns dos feitos de Benaia. Ele ficou tão famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Ele foi o mais honrado entre os 30 mais valentes, porém não fazia parte do grupo dos 3 maiores. Davi fez de Benaia o chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 valentes estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, de Arode, Elica, de Arode, Elés, de Pauti, Ira, filho de Ix, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Elebe, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, da tribo de Benjamim, Benaia, de Pirratom, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi Albon, de Arbate, Azimavete, de Baurim, Eliaba, de Salbom, Benejazem, Jonatas, Samá, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Aasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Giló,
Resrai do Carmelo, Parai de Arbá, Gigeal, filho de Natã de Zobá, Bani de Gade, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, que era o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, e Urias o Eteu. Foram 37 ao todo. Então, o capítulo 23 fala dos famosos guerreiros de Davi, né? Esses homens que fizeram literalmente história na trajetória de Davi. E aqui descreve um pouco desses grandes feitos, desses guerreiros dentro do exército de Davi, quem eles eram, né? De onde eles vieram, das cidades. Eu costumo dizer que nenhum versículo, gente, dentro da palavra de Deus, ele está aqui por acaso. Então, se o nome desses homens aparece, se a genealogia deles aparece, de quem eles são filhos, se a tribo que eles são também aparece, se a cidade que aparece aqui, ela é muito importante também, porque demonstra o poder de Deus manifestado entre os povos nesse momento com Davi. Davi é uma tipologia de Cristo que vai reunir todas as nações em prol do Senhor, né? Então, a gente vai ver Davi lutando com guerreiros de diversas nações, a gente vai ver Davi se casando com mulheres de várias nações, a gente vai ver o grande exército que Davi monta, e não somente com israelitas, mas com homens também de outras nações, que vêm para ajudá-lo, que vêm para somar forças, né? Jesus é esse que vai conseguir reunir todas as nações ao redor dele para travar essa batalha final contra o anticristo, né? Contra os seus inimigos. Salmo 57, para a gente fechar aqui a nossa leitura de hoje com esse salmo que provavelmente tenha sido Davi. O texto fala assim, ó, é um poema epigráfico de Davi quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Vamos lá, 57, Salmo 57. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. O Senhor é o abrigo da minha alma. Eu me escondo debaixo das suas asas, até que passe o perigo. Pedirei ajuda ao Deus Altíssimo. Ele é quem cumpre todos os seus propósitos para comigo. Lá do céu, ele me manda ajuda e me salva. Ele deixa envergonhados os meus inimigos. Faz isso porque é fiel e tem um grande amor por mim. Estou cercado de leões ferozes. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas espadas afiadas, perdão. Ó Deus, seja exaltado, mostre o seu grande poder no mais altos céus, faça a sua glória brilhar por toda a terra. Meus inimigos prepararam uma armadilha para mim, fiquei abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. Meu coração está tranquilo e confiante, ó Deus. Cantarei louvores ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acordem harpas e liras. Vou acordar bem cedo. Entre as nações, em alta voz, cantarei hinos de gratidão e louvor ao Senhor, porque o seu grande amor é maior que os céus, a sua fidelidade vai até as nuvens. Sim, mostre o seu grande poder nos mais altos céus, ó Deus. Faça a sua glória brilhar por toda a terra. Como é bom, né? Davi era tão inspirado realmente a descrever as suas situações, as suas dificuldades, as suas alegrias de forma muito musical, né? Ele conseguia realmente cantar salmos, entoar louvores a Deus em todas as circunstâncias que ele estava passando, fossem elas boas ou fossem elas extremamente difíceis. Saía louvor a Deus da boca de Davi em todo o tempo. Amanhã a gente já entra aí em outros salmos. Depois a gente já vai começar justamente essa troca, né? Essa transição entre Davi e o seu filho Salomão com o reinado. Nessa semana a gente vai caminhar para isso e semana que vem provavelmente a gente já vai estar dentro desse contexto de Salomão tomando posse aí do reinado de Davi e do reino de Israel, a morte de Davi, todo esse contexto, e a gente vai caminhando aqui na nossa leitura. Amém, gente? Deus abençoe. Ótima semana, ótima segunda-feira para vocês. Essa semana 22 com certeza vão ter muitos textos cheios, né? De muita unção para a gente estar lendo. O Senhor vai fazendo a gente crescer na graça
e no conhecimento através da nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.